Você já se pegou pensando sobre o invisível, o impalpável, sobre o que está além da nossa própria realidade? Existe um mundo que reside naquela área nebulosa que jaz entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. São esses lugares desconhecidos que habitam as bordas da nossa consciência e o limiar do nosso medo, que compõem The Twilight Zone ou, como é conhecido no Brasil, Além da Imaginação. Mas antes de embarcarmos nesta exploração do desconhecido, se você se encontra fascinado por descobertas que desafiam a compreensão, que beiram o estranho e o absolutamente intrigante, dê um like para nos ajudar, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos. Prometo que esta será uma viagem inesquecível e seria fantástico tê-lo conosco. Agora que estamos preparados, é hora de cruzar a fronteira para além da imaginação. Em 1959, o mundo era um lugar em constante movimento e mudança. O auge da Guerra Fria, os primeiros passos na conquista do espaço, a televisão se tornando o entretenimento dominante. Foi neste cenário de turbulência que Rod Serling, um escritor visionário, irrompeu com uma ideia que desafiaria o conceito tradicional de televisão. Rod Serling, nascido em 1924, era um veterano da Segunda Guerra Mundial e um roteirista experiente. Ele foi motivado a criar Além da Imaginação por uma combinação de frustração com a censura imposta pelos patrocinadores e redes de televisão e pelo seu desejo de comentar sobre os problemas sociais e políticos da época. A fantasia, a ficção científica e o sobrenatural ofereciam a ele um véu para mascarar seu comentário social. Com The Twilight Zone, Serling reimaginou o que a TV poderia ser. Cada episódio, independente um do outro, explorava uma nova faceta da experiência humana. Cidades pacatas escondendo segredos sombrios, aviões se transformando em palco para encontros sobrenaturais, um simples par de óculos sendo a linha tênue entre a felicidade e a desolação total. Mas as histórias contadas em Além da Imaginação eram muito mais do que histórias de ficção científica ou de horror. Eram histórias sobre nós, sobre a condição humana, sobre nossos medos e esperanças, nossas lutas e triunfos. Essas narrativas não serviam apenas como entretenimento, mas eram instrumentos de crítica social e reflexão sobre a natureza humana. E é disso que falaremos hoje. Como The Twilight Zone se tornou um marco na história da televisão e continua a influenciar a cultura pop e a narrativa de ficção. Primeiramente, vale destacar o inovador formato de antologia da série. Ao invés de seguir um elenco fixo de personagens por diversas temporadas, cada episódio de The Twilight Zone apresentava uma nova história com novos personagens. Isso permitia que a série explorasse uma variedade incrível de cenários, situações e temas, ao mesmo tempo que mantinha o público em constante expectativa. Um dos aspectos mais memoráveis da série era a maneira como ela desafiava as expectativas dos espectadores. Ao entrar na zona do crepúsculo, você poderia esperar qualquer coisa. O ordinário se tornava extraordinário, o familiar se tornava estranho, e até mesmo as leis da física podiam ser suspensas. Isto é evidente em episódios como The Monsters Are Due on Maple Street e It's a Good Life, duas das histórias mais emblemáticas de toda a série. Em The Monsters Are Due on Maple Street, vemos uma tranquila rua suburbana desmoronar em paranoia e histeria após um suposto ataque alienígena. Mas o verdadeiro monstro não vem do espaço, vem de dentro de nós. A verdadeira ameaça são os próprios habitantes da rua, que se voltam uns contra os outros, motivados pelo medo e pela desconfiança. Este episódio é um exemplo perfeito da maneira como Além da Imaginação utilizava a ficção científica para explorar as profundezas da natureza humana. It's a Good Life é outra história que realmente exemplifica o que torna Além da Imaginação tão única. Neste episódio, um menino de 6 anos de idade, chamado Anthony, tem o poder de alterar a realidade com seus pensamentos, e todos ao seu redor vivem com medo de despertar sua ira. Mais uma vez, embora os poderes de Anthony sejam fantásticos, a história é realmente sobre o medo e o controle,
Temas que são tão relevantes hoje quanto eram em 1961. E claro, as icônicas reviravoltas finais. The Twilight Zone tornou-se famosa por suas conclusões chocantes e frequentemente sombrias. Estes finais não eram apenas para surpreender o público, mas também para sublinhar a mensagem ou lição moral do episódio. Em Time Enough at Last, por exemplo, um homem sobrevive a um apocalipse nuclear apenas para ter seus óculos quebrados, tornando impossível seu sonho de passar seus dias lendo em paz. Esta série também era conhecida por seus comentários sociais perspicazes. Muitos episódios funcionavam como alegorias para questões da época, como o medo do comunismo, o racismo e a ansiedade nuclear. No entanto, Serling sempre foi sutil em suas críticas, evitando a censura dos patrocinadores e dos executivos da rede. A série era inovadora não apenas em seu conteúdo, mas também em sua produção. Rod Serling reuniu uma equipe de escritores talentosos, incluindo Richard Matheson e Charles Beaumont, e trabalhou com alguns dos melhores diretores e atores da época. O resultado foi uma série que parecia e soava diferente de qualquer outra coisa na TV. A cinematografia em preto e branco, o uso de música e som para criar atmosfera e o compromisso com a qualidade do roteiro e da atuação, tudo isso contribuiu para o sucesso da série. No entanto, mesmo com todo o seu sucesso, The Twilight Zone enfrentou desafios. A série foi cancelada e renovada várias vezes ao longo de suas 5 temporadas originais, e Serling muitas vezes lutou contra a rede e os patrocinadores para manter sua visão. Apesar disso, The Twilight Zone deixou um legado duradouro e continua a ser celebrada e homenageada hoje. The Twilight Zone foi relançada várias vezes, mais recentemente em 2019, com Jordan Peele no papel de anfitrião. A influência da série também pode ser vista em uma série de outros programas, desde Black Mirror até Arquivo X. Mas talvez o legado mais importante de The Twilight Zone seja a maneira como ela expandiu os limites do que a televisão poderia ser e fazer. Através de seu formato de antologia, suas histórias de ficção científica e horror, e seu compromisso com a crítica social, The Twilight Zone abriu caminho para todas as séries de TV que vieram depois. Agora quero ouvir de você. Qual é o seu episódio favorito de The Twilight Zone? Qual história lhe deu arrepios ou o fez pensar? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E lembre-se, por mais estranho que seja o mundo, sempre há espaço para explorar além da imaginação.